Qual tipo de profissional que procura o IETEC e por quê? Olha, é um tipo de profissional que tem um perfil muito amplo. Nós temos nas turmas desde profissionais recém-formados, acabaram de sair da graduação, certo? Até profissionais que têm muita experiência, profissionais com 20 até 30 anos de experiência, mas que sentem, por uma necessidade de momento no mercado, a necessidade de uma formação mais específica nesse mundo de gerenciamento de projetos, que, como eu disse, é algo que não existe nas faculdades. Certo? Então, profissionais aí, faixa etária, é muito interessante. Você às vezes tem na mesma turma, inclusive eu tive uma turma que aconteceu isso, um profissional com 22 anos de idade e um outro com 68. E quais as habilidades que esse profissional precisa ter? Primeiro, no campo das habilidades técnicas, ele precisa de desenvolver atividades voltadas a planejamento, controle, certo? São as chamadas habilidades, a literatura estrangeira chama de hard skills, né? Eu gosto de chamar de habilidades mais técnicas, desenvolvimento de cronogramas, planejamento, análise de riscos, são habilidades extremamente importantes e necessárias e que muitas vezes não são aplicadas no nosso dia a dia, né, nas operações nas empresas. E depois, as chamadas habilidades comportamentais. Essas, eu acredito que o profissional de projetos está numa situação parecida com aquele que se torna líder de uma equipe, que seja ou não de projeto, que é o quê? Liderança, negociação, comunicação, né? Algumas coisas como, por exemplo, resistência à pressão, porque no mundo de projetos existe uma pressão muito grande para os resultados, certo? Então desenvolver coisas como resiliência, tá certo? Gerenciamento de conflitos, crises, né? Coisas nessa linha. E quais são os grandes desafios de hoje que você acha que existem? O grande desafio que eu vejo no mundo de projetos é um pouco esse que a gente vê na economia atual. É sempre o quê? Conseguir se fazer mais com menos, certo? Sem comprometer o resultado final, certo? O que eu digo muito para os alunos e profissionais de projetos com quem eu convivo, que às vezes eles reclamam muito das condições em que o projeto é colocado. Ah, esse projeto está muito difícil, essa data está muito apertada, o orçamento é apertado. Eu falo, olha, isso daí é consequência de uma coisa que vem lá de cima, tá certo? Da estratégia da empresa. Cabe a nós, profissionais de projetos, tentar executar da maneira como foi colocado ou sinalizar, falar, olha, essa condição realmente é inviável, é impossível, não dá para a gente fazer projeto por aí. Eu falo muito que uma receita de sucesso, né, em projetos para as empresas, ela passa por duas coisas. Primeiro, fazer bem os projetos, né, fazer os projetos de maneira certa, correta. Agora, uma outra anterior a essa é escolher bem os projetos que faz, né, fazer os projetos certos. Certo? Então, é uma área, uma carreira que demanda também dos profissionais, e muitos têm essa dificuldade, uma comunicação, uma interface muito forte, muitas vezes com níveis mais altos na direção das empresas. E muitos profissionais, principalmente mais jovens, né, têm uma dificuldade nesse aspecto. Então, a gente também procura trabalhar essas características. E o PMI também entra para ajudar nessa história? Entra. Eu falo que o PMI é um pouco também como se fosse um consultório de psicologia, um grande, já que nós estamos em Belo Horizonte, um grande boteco. Em que sentido? É uma ONG sem fins lucrativos, tá certo? Foi fundada por 5 profissionais de projeto em 1969 nos Estados Unidos, no equivalente a um boteco deles, que eles queriam ter um lugar para discutir as dificuldades, trocar experiências, né? Já que eles se sentiam incompreendidos, né, nas suas respectivas empresas e até mesmo ciclo de amigos e famílias que não entendiam direito o que é que faz o profissional de projetos. Deu muito certo. Hoje o PMI tem aí, contando profissionais certificados e filiados, mais de 600 mil pessoas no mundo, certo? Tem uma presença marcante aqui no Brasil, né? Eu sou presidente da seção Minas Gerais, nós estamos aí na expectativa de atingirmos aí 1.000 filiados esse ano, no início do ano que vem. E é um crescimento muito explosivo, porque a coisa de 4 anos atrás, eu me lembro, a gente comemorou quando a gente chegou a 70, tá certo? Então é um crescimento de 13, 14 vezes. E que tem condição de crescer muito mais, tá certo? Se você considerar que o universo de projetos hoje na economia representa aí 30, 40% da economia. Em algumas empresas ele é claramente majoritário. Então é uma associação que busca promover melhores práticas, né? Intercâmbio entre profissionais, troca de experiências, e tanto no Brasil, né, tanto regional, quanto em nível mundial. Eu tenho muita satisfação de atuar no PMI já como voluntário desde 2005, em diferentes funções.
Tenho amigos que eu não teria feito se não fosse por essa participação. Conheço pessoas no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos. Já participei de eventos, inclusive fora do Brasil, também pelo PMI. Então, me dá muita satisfação, porque mostra que os desafios, as dificuldades dos projetos são basicamente os mesmos em qualquer lugar do mundo. Agora, para encerrar, um profissional de projetos hoje é fundamental para o bom andamento de uma empresa? Se essa empresa trabalha com projetos numa quantidade ou num momento em que demanda, né, não existe um ponto de corte, né, 10%, 20%. Aliás, esse é o grande desafio de muitas empresas. Elas não estruturaram uma área de projetos que achavam que, não, a gente faz projeto só de vez em quando. Acontece que aumentou muito a carga, a necessidade, e aí elas têm que correr atrás de estruturar uma área de projetos. Então, acho que essa é a primeira decisão que tem que ser tomada. Agora, eu acho que toda empresa deveria, sim, ter uma estrutura mínima de projetos. Por quê? Porque, como eu digo, o que paga as contas da empresa hoje? É a rotina, é a operação. São os produtos que ela está comercializando hoje. O que vai pagar a conta amanhã? São os novos produtos. Ora, novos produtos são projetos. Você expandir a empresa com novas filiais, isso são projetos. Eu vou comprar outra empresa, isso também é um projeto, tá certo? Então, eu acho que elas deveriam dimensionar as suas respectivas áreas de projeto de acordo com a sua carga atual e principalmente projetada de projetos.